Como é a experiência de participar de um dos maiores e mais relevantes eventos de tech do mundo, organizado por um dos principais players no contexto tech e principalmente da IA? Confira as principais tendências e novidades apresentadas no Google Next 2026, agora no Circle Podcast. Boas-vindas ao Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Circle Podcast com a Ana. Tudo bom, Aninha? Olá, tudo bom, pessoal? Sempre um prazer estar aqui no podcast. Boa. Com o Rusa, Paulo Rusa. Muito bom, obrigado pelo convite, vai ser bem divertido. Boa. E Vitor Coimbra. Tudo bom, Vitão? Legal, muito prazer estar de volta. Bom, eu sou o Vitor Pontello e hoje nós vamos falar sobre um evento extremamente relevante no mundo da tecnologia que aconteceu há umas 3 semanas ali, que é o Google Next, que acontece todo ano, né? Foi em Las Vegas, ano passado também foi em Las Vegas, não sei se é sempre lá, mas de toda forma é um dos principais eventos do mundo, pelo próprio porte do host do evento, que é o Google. E o Vitor e o Paulo, o Rusa, estavam lá. Então, a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre o evento em si, as novidades que apareceram e tudo que a gente pode trazer aqui para as aplicações que a gente já enxerga dentro dos clientes, dentro das empresas, dentro dos negócios aqui de aplicação da tecnologia. Quem gostaria de começar? Rusa, você quer dar um panorama geral aqui sobre Vamos lá. A experiência do Next? Primeiro, acho que de fato é uma experiência, ele não é só um evento ou só uma convenção. Recomendo que todo mundo em algum momento se organize e vá para lá uma vez para ter essa experiência. E um pouco do que eu estava comentando, acho que para a gente abrir a conversa, vou fazer um comparativo aqui do Next 25 para o Next 26, um pouco do que eu vi de mudança ali, tá? No Next 25, a gente ainda via a galera falando muito de dados, de infra, de plataforma de dados, BigQuery era a grande estrela, Looker nascendo e tal. Uhum. E a gente falava de Generative AI, né? O tema ainda era Generative AI, era a inteligência artificial gerando alguma coisa, interação, ainda que fosse uma análise de um banco de dados, de um gráfico e tal, e já era bacana. E o que eu percebi falando um pouco de mercado, né? A gente conversa muito com pares lá e tal. E eu sempre faço esse paralelo de que o que eu via muito lá era 3 grandes grupos quando a gente fala de dados, né? Tinha uma galera mais inicial, que eles sabiam o que tinham que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer em dados, já tenho uma estratégia mais ou menos. Estou no momento de convencer o executivo da minha companhia que ele precisa investir nesta mudança para a gente sair de um caminho ruim mas o cara já tinha uma visão. Você tinha um bloco do meio, que é onde a gente aqui no Banco Carrefour se encontrava, agora a gente conseguiu dar uma acelerada, que era a galera que conseguiu provar o valor, conseguiu o financiamento, estava ali no meio da construção, do meio para o fim da migração. Então, eu já tenho uma visão melhor do que eu tenho que fazer, estou construindo, tem uma parte da empresa já vivenciando as coisas mais organizadas, estruturadas de dado como plataforma. E um grupo mais à frente, da galera que já estava mais madura, que de fato já está com isso pronto, entregue há alguns anos, colhendo resultado e etc. 26, o tema foi Agentic AI. Então a gente parou completamente de falar de dados. Parece que o mundo se resolveu nesse. Eu até estranhei, eu comentei com o Coimbra. Eu falei, cara, todo mundo ficou maduro em dados de um ano para o outro, a gente matou esse tema. E mesmo o Generative não se ouviu falar no Next, né? O tema era Agentic AI. A AI parando de gerar alguma coisa e começando a executar funções. Uhum. E aí o que a gente percebeu lá foi que esses grupos descolaram muito. Então, a galera que está no grupo mais iniciante, que antes tinha uma noção do que fazer e estava buscando patrocínio, agora está numa fase de não entender do que se trata o assunto. O cara ainda está viajando aí, tá? Né? O próprio John Travolta, o Pablo Escobar no meme, tentando entender o que está acontecendo no mundo. Aí você tem este grupo do meio que tinha um plano muito bem estruturado e sabia para onde estava indo, que agora tem algum patrocínio, tem ideia de para onde ir, mas ainda está, e de novo o meu caso,
trabalhando em alguns casos isolados, em alguma estruturação, mas não está ainda perto de fazer uma grande transformação. E a galera do grupo da frente foi muito para frente. Aí os caras que avançaram, parece que eles estão em 2050 e a gente ficou em 2025, 26 mesmo. Porque aí você já tá vendo os caras transformando em empresas, o cara rodando operações bilionárias com 25 funcionários. Cara, escala tendendo ao infinito, uns negócios muito loucos. Né? De novo, comentando muito com o Coimbra lá, a gente começa a ver empresas que estão mais maduras nesse mercado, o cara começando a empacotar o que ele fez, fazendo um spin-off. Falei com um cara de uma mineradora, os caras construíram 90 agentes para o financeiro, perceberam que financeiro é financeiro em qualquer lugar, empacotaram como um produto, fizeram um spin-off da mineradora e estão vendendo um produto de financeiro agêntico já. Então, assim, os caras estão tomando um caminho muito doido. Acho que para a gente começar a conversa, essa foi a minha primeira grande percepção ali do Next, comparando 25 e 26. Não, isso é bem bacana e acho que você matou, Ruth. Assim, eu acho que tá muito claro, né, que a discrepância da pessoa que está começando agora para a pessoa que já começa a avançar no assunto tá ficando cada vez maior, né? Então, e como qualquer tecnologia, né? Então, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? E vai cada vez mais a pessoa que... Hoje, por exemplo, né, quando você vê a galera que foi para cloud, foi para os dados, você tem uma galera que foi muito e realmente hoje domina todo o assunto, e tem uma galera que realmente parece que está aí nos anos 2001, 2002 e que nem começou o processo ainda e tal. Acho que essa diferença é bem clara. E uma coisa que eu acho que me chamou muita atenção no evento, né, foi uma consolidação do Google ao redor dos produtos deles, né? Então, acho que o Google tá sempre aí na corrida, né, do Agentic AI agora, né, não mais o Generative AI, e acho que foi um evento de consolidação do próprio Google para eles entenderem também o que eles vão oferecer para o mercado, né? Então, acho que eles pegaram várias pequenos produtos que eles tinham em várias instâncias, né? E começaram a consolidar eles num produto só, que é o Gemini Platform, né? O Gemini Enterprise, de fato. Então, acho que foi para mim foi um evento muito bom para não só consolidar o conhecimento de Agentic AI, que eu acho que foi todo mundo que consolidou, assim, de fato, agora as pessoas entendem que é uma transformação que está acontecendo, quanto para a própria empresa fornecedora dessas grandes tecnologias se consolidarem como um provedor, né, dentro de uma marca. Então, isso me pegou bastante. Eu acho que o grande produto, assim, foi o Gemini Enterprise, né? Só se fala agora no Gemini Enterprise e como conectar agentes como se fosse uma plataforma mesmo. Então, acho que a grande mudança é como que eu conecto o Gemini Enterprise com o Vertex, com os agentes que a gente faz lá em ADK e para escalar, né? Então, acho que essa foi a grande palavra, assim, do momento ali, né? Acho que essa corrida Enterprise da IA, ela tá muito acirrada, né? Então, a gente viu ali o ChatGPT no início despontando, a Anthropic correu atrás e conseguiu atacar muito bem o segmento Enterprise, e o Google agora está colocando todas as fichas dele também no segmento Enterprise, porque no final das contas é onde vai vir o dinheiro. E aí, conversando com uma galera do próprio Google lá e percebendo o tom um pouco dos painéis, a gente começa a perceber, na verdade, um movimento que reflete um pouco até do mercado. O Google, ele veio, eu acho que como todo mundo, numa estratégia de... Era uma corrida, né? De quem tinha melhor LLM, de quem tinha o melhor modelo disso, o melhor modelo daquilo. E para mim, pelo menos, eu não sei como que vocês enxergam, o Google, ele abriu mão claramente desta corrida no Next 26. Ele se declarou fora desta corrida e está se posicionando como um hub white label. Falou, cara, usa o que você quiser. Eu tô te entregando uma plataforma onde eu vou garantir para você uma sandbox, que eu achei genial você ter uma sandbox dentro da plataforma. A camada de privacidade e de governança toda dentro da plataforma. A camada de segurança toda dentro da plataforma. Uma coisa que eu e o Coimbra a gente vem discutindo há bastante tempo, já fora dos microfones, que é, cara, a camada de contexto, né? A qualidade da camada de contexto é uma camada de contexto madura. Sim. A camada de colheita, né? De você usar dado de log, dado de histórico da empresa para refinar contexto. Pô, eu te entrego tudo isso aqui, e aí se você quiser usar Anthropic, Gemini,
o OpenAI, se quiser... Aí, irmão, divirta-se, faz o que você quiser. Eu te entrego uma plataforma onde você vai centralizar tudo isso, de fato, com uma visão de plataforma white label. Então, assim, eu percebi claramente este movimento. Vamos seguir evoluindo nossos produtos, vamos seguir evoluindo os nossos modelos, mas estamos nos posicionando como um parceiro de plataforma e não mais como um parceiro de LLM. Acho que os caras entenderam que não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona de 42 quilômetros, é um decathlon. Você precisa ser bom em 10 esportes diferentes. Não adianta ser só um bom corredor, né? Você tem que fazer um monte de coisa. Eles entenderam que ali era onde eles precisavam se posicionar. Sim, e concordo 100%, Rusa. E até trazendo uma comparação, né? Porque a gente sabe que a gente estava comentando até sobre carro antes, né? Que a gente até gosta do assunto. Eu acho que o Google parou de ser um piloto com um carro e começou a controlar a pista. Ele entendeu que ele vai ganhar mais dinheiro, né? Ao invés de não competir na Fórmula 1, mas de fato controlando a pista inteira, né? E acho que o Google talvez é o único player que consegue fazer isso, né? Porque acho que ele domina a cadeia inteira, né? Ele domina não só, né, o LLM, não só a cloud, não só os dados, não só o processo da aplicação ali com o Gemini, mas ele domina o mais importante, que é o chip, né? Ele domina o TPU, né? Então, acho que ficou muito bem resumido isso que você falou, porque mostra exatamente o poder do Google. Fala o seguinte, ele talvez é o único player que pode falar assim, olha, eu não quero mais brincar aqui de correr, eu quero que vocês corram, e eu vou dominar a pista, né? Então, isso foi bem emblemático, assim, no Nex. Para garantir até a escalabilidade, né, das soluções. Então, acho que ele tá muito mais pensando, o Google tá muito mais pensando em como gerar, né, agentes acionáveis ali na aplicação em si, do que na LLM de fato, né? Então, hoje você consegue hostear lá, né, diferentes LLMs, o próprio Google faz o hosting disso, aí as empresas não têm que lidar com a questão de segurança, o próprio Google abstrai toda essa questão, né, da segurança para garantir, né, para as empresas, então isso já fica muito mais fácil para a gente aplicar, né, no dia a dia, criar esses agentes como um todo, né? Que foi um posicionamento genial do Google, né? Porque em termos de LLMs, a Anthropic pode ser um desafiante. Ou a OpenAI, ou a Mistral. Ou uma chinesa que vai surgir amanhã. Mas esse nível de penetração que o Google tem, e esse nível de cobertura, né? Desde ter a própria cloud até os produtos que já existem e que as empresas já buscam, não tem outra empresa que consegue bater de frente dessa forma. Então, Sim. É um posicionamento forte. E acho que com isso, né, você pode até fazer exatamente o que o Russo está fazendo, que é investir no desenvolvimento mesmo do caso de uso, né? Que você não precisa mais se preocupar qual que é o modelo, se tem um modelo mais inteligente, quantas pessoas estão usando. Não, você foca na sua gestão de contexto, no seu caso de uso, de como trazer valor rápido. E acho que muitos dos novos executivos de tecnologia, né, vão começar a perceber isso, né? A perceber que a conversa de a gente vai contratar a Anthropic, vai contratar o Google, não é mais uma conversa sobre isso, né? É uma conversa sobre qual que é o valor que a gente vai gerar, né? E acho que ainda são poucos, né, que conseguem ter essa visão, mas acho que agora a ficha caiu para muitos executivos de tecnologia. Eu vou abrir um parênteses para não falar de Next, falar do Google, que tem uma coisa nisso tudo que é impressionante. É você pensar a velocidade que uma empresa do tamanho do Google tomou uma decisão de pivotar deste nível e executou em menos de um ano. Assim, cara, os caras talvez estivessem conversando disso em 25 e de repente em 26 eles estão prontos. Eles têm uma plataforma funcionando para o negócio. Uma capacidade de pivotar e executar a estratégia que provavelmente sem a gente que eles não teriam. Sim. Até porque o modelo você consegue mudar, né? Simples, e os modelos vão evoluindo, cada vez mais vai ter ajustes mais automatizados, né? Dos agentes para um modelo específico. Então, acho que foi uma sacada genial mesmo. É que no fim os modelos eles acabam virando commodities, de fato, né? E o Google entendeu que não é na briga pela commodity ali que ele vai ganhar mais, ele vai ganhar na aplicação dessa tecnologia que é commodity num cenário que é específico de cada empresa.
Sim. E acho que esse ponto é bom também, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, a Anthropic tem um modelo melhor, né? O OpenAI, mas são empresas, assim, perto do Google, são empresas pequenas. Nova. Novas, né? Cara, o Google tá até brincando qual que são as top marcas, se eu não me engano, em 2013, né? Acho que a única que ainda tá lá da top marca de 2013 para 2026, né? É o Google, né? Então, você vê que mudou muita coisa e o Google ainda continua o gigante que é. Então, realmente, às vezes a gente tem a impressão, né, que essas empresas estão mais rápidas, estão saindo LLM mais rápido, a própria Anthropic está sendo uma ameaça ali no Enterprise, mas a gente esquece também que o Google talvez é um dos maiores acionistas da própria Anthropic. Então, se eles ganham, né? E acho que eles, de novo, eles estão jogando outro jogo, né? Eles não estão jogando talvez o jogo do LLM, eles estão jogando o jogo de fato, dominar a pista inteira, né? Exato. E como que esse posicionamento ficou mais evidente ali no evento? Pensando na experiência do próprio evento ali do Next. Cara, assim, acho que desde a largada, né? No primeiro painel, que é o principal ali de abertura, já ficou claro. Os caras abriram o painel anunciando parcerias, né? Normalmente eles abrem o painel anunciando o que eles estão trazendo de tecnologia nova, não. Ele já abriu anunciando... parcerias, e aí esse posicionamento do Gemini Agentic Enterprise e o plataforma lá, o white label. Põe pra cá tudo que você quer. E o tom do evento inteiro foi esse, né? Foi muito... constrói o que você quiser e eu vou te dar a estruturação para colocar isso de pé e trazer valor. Né? Como você faz, como você se preocupa para ser transformacional e não mais operacional. E foi o tom das palestras do Google, dos profissionais Google, todas foram muito neste direcionamento, assim, que não era o costume, né? Antes ele tinha muito mais uma cara de... Quem foi nos anteriores vai lembrar, ele tinha quase uma cara de venda de produtos. Sim. Você entrava... É muito parecido com o da Apple, né? Você entrava na sala, era quase tipo, eu vou te vender Looker agora, vou te vender não sei o que lá agora. Cara, ele perdeu esta cara. Exato, é uma cara de gestão mesmo de enterprise, né? De trazer executivos para conhecer novas soluções dentro do ecossistema, do que de fato a solução do Google. Acho que para mim isso ficou muito nítido com o número de empresas e booths que tinham lá de soluções que constroem dentro do ecossistema Google, mas não necessariamente são do Google, né? Acho que uma coisa que me pegou muito lá foi a própria Eleven Labs, né? Para quem acho que não conhece, a Eleven Labs é uma empresa europeia de modelos de voz. Para quem não conhece, pode assistir um episódio que a gente gravou com ele. A gente tem um podcast sobre isso, inclusive, né? E assim, você vê, né? É um lab que tava lá, a Anthropic tava lá, a OpenAI estava lá, o Databricks estava lá. Então, acho que todo mundo estava no ecossistema, porque todos eles utilizam do ecossistema de Google de uma forma. O próprio Anthropic, por exemplo, né? Eles usam os TPUs do próprio Google, né? Então, acho que isso ficou bem nítido, assim como o Rusa falou, né? A conversa agora é outra. A conversa agora é sobre criei o ecossistema, né? E agora vocês, né? Não é mais sobre produto, né? Sobre mostrar o iPhone novo, né? É sobre mostrar o que é possível fazer dentro do meu ecossistema. Acho que esta é uma das palavras-chave, assim, pra gente guardar do Next. O Google mostrou a força do ecossistema. Não é mais não é mais sobre tecnologia, é sobre ecossistema, né? Não são mais os players, é como você vai construir o seu ecossistema. A gente para de escolher tecnologia e começa a escolher parceiros e componentes de ecossistema, assim, vai tá insano. É uma abstração, né? É uma abstração. Como um todo. Não, e acho que... E de novo, né? Acho que voltando pro ponto inicial que o Rusa trouxe, né? Que ali dá muito pra ver as pessoas que entenderam essa mensagem e as pessoas que não entenderam essa mensagem, né? Porque é isso, teve muita gente que eu senti que foi frustrada pro Next, porque tava esperando o novo Big Carry. O Big Carry que vai rodar a gente, ou então um produto específico de uma função lá do Dataplex. Acho que não foi isso que eles entregaram, assim, eles entregaram algo muito mais. Então, acho que teve uma grande polêmica aqui, pelo menos no que eu conversei, que teve muita gente que não entendeu, e pra mim essa galera tá pra trás, porque eles não entenderam que não é mais sobre tecnologia, sobre ecossistema, né? Que sobre escolher parceiros chaves, né? A discussão de vamos usar Anthropic, já acabou essa discussão não existe mais. E agora a discussão é qual que é o valor que eu gero
com isso, né? Como é que eu vou entregar meus dados com o meu contexto? Como é que eu vou gerar contexto? Como é que eu vou ativar isso? Independente se vai ser um front-end do look, ou vai ser um agente autônomo, ou vai ser algo que vai acontecer por trás dos panos, ou as pessoas vão interagir. Não existe mais. Esse é o foco da discussão, e não mais a tecnologia. De todo esse ecossistema agêntico que agora a gente tem que lidar, né? Então, quando a gente constrói, a gente precisa construir toda essa camada de governança como um todo, né? Para todos os agentes que a gente está construindo, né? Uhum. E eu queria explorar um pouquinho mais como que reverberou essa diferença de posicionamento ali com as empresas que estavam participando do evento, né? Vocês comentaram também sobre a diferença de maturidade, uns que estão um pouco mais para trás, outros que estão um pouco mais para frente, e um pouco da correlação disso com a expectativa. Os que estão mais para trás estavam buscando mais produtos, os que estavam mais para frente acharam interessante essa mudança de ecossistema. Como que foi? Vamos explorar um pouquinho mais essa diferença de perfis ali, né? Vocês acham que deu a distância entre o perfil que está mais avançado e o menos avançado? De fato, distanciou ainda mais? Você acha que a tendência é distanciar ainda mais? Ou as pessoas que se frustraram vão acabar correndo atrás e mudando um pouco a perspectiva? Pois, cara, assim, a minha perspectiva é que é claro que aumentou muito essa distância. Eu percebia muito isso. Um grupo muito frustrado, realmente sem entender o que estava acontecendo no evento. Esse não é o Next que eu queria vir. Talvez porque não estava nem pronto do ponto de vista de maturidade para entender o que estava acontecendo, né? E a galera que sacou o movimento, cara, mind-blowing, assim. Parece que eu tava andando em nuvem. Tudo que eu olhava lá era impressionante. É assustador. Então, E é uma tendência, né? Quando agora a gente fala de fato, e dá para falar que a gente entrou numa era de exponência, uma era exponencial absurda. Eu acho que o ficar para trás agora vai ser extremamente prejudicial. Quem não tivesse... Porque antes você corria atrás, né? Era tecnologia. Então, putz, eu saí um ano atrás, vocês saíram na minha frente, daqui a pouco você chega num platô de evolução ali da tecnologia e eu te alcanço daqui 2 anos. E aí a gente volta, a briga volta a ser por outro assunto, para de ser por quem estava na frente da tecnologia. Com a gente que na mesa, o ponto é o cara que saiu na frente, né, a empresa que saiu na frente, ela não só não para de acelerar, porque você não vai chegar no teto do potencial de agente, como ela vai exponenciar, ela vai acelerar ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, e você ainda vai estar lá tentando entender o que é. E, putz, agora eu comecei a crescer. Quando você entrar na curva do crescimento, esses caras estão na estratosfera. O custo da oportunidade, dado a velocidade que as coisas estão acelerando, começa a ficar muito alto, né? Porque se você fica para trás, o outro competidor, ele já tá ali na frente, ele tá abocanhando um mercado em nível de eficiência, em nível de produtividade, que você não consegue competir, a tendência é essa diferença só aumentar. Não, e é aquilo, né? A gente brinca, né? Que, por exemplo, acho que uma analogia boa, né? Aquilo quando a gente vai fazer, por exemplo, as crianças vão jogar futebol, né? Cara, qualquer vantagenzinha que você consegue ali no início da carreira do jogador, no final da carreira dele, é uma vantagem enorme, né? É um pouco da mesma lógica aqui, né? É uma mudança de paradigma. Então, é a mesma lógica de você ter uma corrida de cavalo, né? E você ter alguém com um carro. Não importa o quanto você treine e melhora o seu cavalo, entendeu? Não importa... enquanto a gente não passar do carro pro foguete, né? O carro vai ser sempre mais rápido do que você. Então, é a mudança do meio, né? Imagina um carro que vai aumentando a performance durante a corrida. Exatamente. Não é só um cavalo contra um carro, é um carro mutante que vai melhorando. É a Fórmula 1 nova, né? Conforme você vai usando o freio, ele vai carregando o turbo. É isso, exatamente. E acho que essa mudança de paradigma na tecnologia, ela acontece em alguns momentos da nossa vida, né? Então, acho que o carro foi um, né? A internet foi outro, né? E acho que a gente tá vivendo aqui uma mudança de paradigma de fato, né? Não é mais sobre o ganho marginal da tecnologia ali, né? Agora é sobre o ganho exponencial de fato, né? Então... Que é, de fato, a transformação da organização no core ali, né? Na forma como as pessoas trabalham. E acho que a gente conversou já isso em off, mas acho que
tem algumas formas das organizações começarem ou acelerarem esse processo de adoção e de fato transformar o cavalo na Fórmula 1 atual. Bom, Rusa, você quer... Acho que ninguém é melhor que o Rusa aqui pra contar isso pra gente. Acho que a gente vem vivendo isso, vem conversando muito sobre o tema há algum tempo, então acho que o primeiro ponto é tirar isso do porão. Tem um negócio que eu tenho refletido muito, que assim, diferente de outras revoluções de tecnologia que sejam de infra para cloud, né, do on-prem para cloud, do dado de BI para o Analytics e para o Advanced Analytics, para o Data Lake, o que quer que seja, essas transformações, elas foram de tecnologia. Né? Era tecnologia para e por tecnologia, a gente escalava, óbvio, para trazer mais resultado para o negócio, mas era uma corrida tecnológica. Não é mais uma corrida tecnológica, né? A gente está falando aqui, em grande resumo, de transformar os fluxos e processos de trabalho das empresas. Né? A maneira como as pessoas trabalham, a maneira como as empresas trabalham, como elas criam, como elas geram novos produtos, como elas avançam seus modelos de negócio, como elas interagem com o seu cliente. Então, para mim, o primeiro ponto é tirar este assunto debaixo do tapete, tirar isso da tecnologia, trazer a conversa à tona para a companhia como um todo. Foi o que a gente fez lá no ano passado. Demos luz para o assunto. E aí, de ter um plano, né? Acho que uma das coisas bem bacanas que eu ouvi muito também no Next, principalmente nas trocas ali com pares, cara, assim, ações isoladas, casos de uso isolados, não são transformacionais. Eles vão trazer resultado, não dá para fechar o olho. Né? Falar que você vai automatizar uma área de dev, de desenvolvimento, deixar o seu fluxo mais rápido e reduzir a quantidade de devs que você tem, aumentar a sua capacidade de entregar feature no seu app, por exemplo, traz um resultado, mas traz um resultado que não é escalável, chega num limite, chega num platô. Agora, quando você transforma a maneira como sua empresa entrega o produto dela, entrega o app, muda a relação dela com o cliente, muda a relação do produto, você reconstrói este processo, aí você quebra a barreira do platô e vai para a escala de fato. Então, o que a gente via muito a galera conversando era olhar para esses casos isolados muito como fundação, né, cara? Arranca esse dinheiro que é bom, mas não é transformador, destas frentes mais isoladas, e depois enfia o pé no acelerador, cara, e vai transformar o seu negócio, né? O game changer é o transformar o negócio ali. Então a gente vê muito disso. Legal. E acho que assim, até para trazer esse lado transformacional das empresas, né? Acho que a economia também tá mudando, né? Então, acho que uma coisa que eu vejo muito é que por muito tempo a gente viveu meio que nesse mundo das grandes aglomerações, dos grandes aglomerados de empresas, né? Com muitos funcionários, todo mundo com muitas coisas. E acho que no final do dia a gente tá indo para um modelo onde agora as empresas são muito mais enxutas, né? Exato. Então, elas conseguem produzir resultados, né? As empresas tem, sei lá, como o Rusa falou, né? Você tem 10 devs e a empresa é bilionária, né? E eu acho que isso, a longo prazo, né? Todo mundo fica com esse medo de, a gente vai mexer nos empregos e tal, mas eu acho que isso vai gerar muito mais oportunidades, né? Para você trabalhar de uma forma muito mais estratégica, né? Exatamente, né? Talvez você realmente não vai precisar de elevar o nível de serviço, né, de uma visão operacional para uma visão estratégica. E aí isso vai ser uma mudança quase social, né? A gente vai ter que elevar o nível da sociedade para que a gente possa, de fato, começar a ter pessoas trabalhando de forma estratégica mesmo, né? Ao invés de, talvez, fazendo uma operação, talvez estar pensando em uma nova empresa, né? E acho que agora elas têm os meios e os poderes para fazer isso, né? As empresas de uma pessoa só, né? Que eu acho que a própria China tá bombando com esse conceito, né? De ter um cara, ter um OpenClaw e agora você tem uma empresa... Os funcionários são os agentes. Exatamente. Então, imagina
imagina quantas pessoas, né, que antes não conseguiam talvez empreender ou não tinham ideias que não conseguiam tirar do papel, que agora podem realmente gerar um valor econômico que eu acho que vai ser muito mais, exponencialmente mais, muito mais benéfico no longo prazo, né, do que de fato a redução que a gente vai ter ali nas operações, sabe? É um aumento de eficiência muito grande que a gente vê, né? Eficiência operacional. Então, começaram com muitos cases assim de redução de custo, né? Então, primeiro a gente começou muito nessa linha, mas a linha do aumento de receita também é o ganho exponencial aqui. Exatamente. Então, Exatamente, que eu acho que é o ponto que o Ruda trouxe da transformação, né? Que não é sobre casos de uso isolado, né? Que você vai pegar ali o seu back-office, vai pegar seu IT, vai fazer um ticket automatizado. Não é sobre isso. É sobre começar a repensar a operação mesmo, como né? você gera mais receita cada vez mais. Como eu servo melhor meus clientes com agentes, né? Novas receitas. Novas receitas. Por exemplo, esse caso que você mencionou, né? E que eu acho que pra mim me inspirou muito no Next, que é uma empresa de mineração. Não tinha nada a ver ali com finanças. Viu com tech, abriu uma nova linha de receita de tecnologia para mineradoras. Então. E aqui é um empreendimento corporativo, né? Que eles criaram uma startup ali para. Da mesma forma que poderia ser um empreendimento individual também, no CPF, que a pessoa junta ali. E vai ser, acho que a tendência é essa. Eu li em algum lugar, e aí me perdoem a falta de fonte, mas que. Você é a nossa fonte. O agente QI vai fazer muito mais milionários do que a internet fez. Com certeza. Uhum. Exato. Com certeza. Acho que até trazendo, acho que grandes empresas já fizeram isso lá atrás, né? O próprio Carrefour, né? Então, o Carrefour tem várias empresas. O próprio banco Carrefour, que eu acho que é talvez a primeira pessoa que pensou, vamos abrir um banco, né? Eu acho que essa pessoa foi provavelmente chamada assim, não sei se ele estava pensando certo aqui, né? Mas no final do dia, cara, gerou uma baita operação, gerou um baita banco. Então, acho que a mesma coisa vai acontecer com grandes empresas também, né? É isso. E dentro desse processo da construção disso tudo, tem o viés do investimento massivo ali, de uma hora para outra. Eu enxergo a oportunidade, boto muito recurso, caso eu tenha, mas existe a oportunidade também de construir e o próprio programa ir se pagando, né? Ele vai se financiando ao longo do caminho. E aí, como que vocês viram no Next essas duas abordagens? Acho que você tem um mix de apetite e disponibilidade, né? Uhum. O que a gente percebeu é que, obviamente, todo mundo, se pudesse despejar um caminhão de dinheiro e apostar nisso, apostaria. Né? Todo mundo que entendeu qual é o jogo. A gente já separou os grupos. Aquele grupo perdido, não esquece eles. Isso. Falando pro grupo que entendeu, acho que todo mundo adoraria ter um caminhão de dinheiro para despejar. Mas você tem uma série de governanças corporativas. Restrições. Que pedem, você tem outras questões. Então, assim, é talvez o caminho mais viável. Para quem não tem dinheiro infinito, é o caminho mais viável. É procurar ações de eficiência, de otimização, de quick win, mas não perder do radar que esses caras têm que ser a fundação e o custeio, o founding, né? Tem aquele que ainda não voltou de Vegas totalmente. Mas tem que ser o custeio das ações transformacionais, porque senão você vai chegar no platô em algum momento e o teu concorrente não e vai te ultrapassar, né? Não adianta só... Não adianta achar, acho que talvez a gente ainda perca alguns bons guerreiros no caminho pensando que a gente QI é uma onda mais legal de RPA. Eu vou só automatizar fluxo, vou automatizar meus processos, vou ganhar eficiência e paro por aqui. Se você parar por aqui, provavelmente você vai ser atropelado no caminho. Sim, e eu acho que agora a probabilidade de você ser atropelado por uma empresa nova nunca foi tão grande. Porque antes, né, você estava olhando para o seu concorrente aqui do lado, né? Só que agora, da mesma forma como as startups talvez atropelaram até os próprios grandes bancos, né? Os fintechs, né? As próprias empresas de tecnologia, né? A própria OpenAI, por exemplo, atropelou talvez muita gente ali. Eu acho que a probabilidade da empresa que vai te atropelar nem ter começado a operar ainda é muito alta. Talvez a maior que já existiu, né? Porque a velocidade de evolução das empresas é a maior que já existiu também. Exatamente. Então, do zero até
Uma empresa de 1 bi pode ser, sei lá, meses. Exatamente. Então, acho que tem essa visão, né? Que talvez grandes empresas, elas demoram para se mexer, mas eu acho que o próprio Google mostra que é possível, né? E acha que agora você está concorrendo, né, de novo, não só com o seu concorrente, você está concorrendo com alguém que ainda não existe, né? E isso é muito poderoso, né? Para você conseguir movimentar esse processo. E assim, é claro que a gente está pegando o Google aqui como uma referência extrema, talvez da empresa mais capaz do mundo nesse Em execução de estratégia, né? Mas pensando que a pessoa que tá ouvindo, assistindo o episódio pode estar, putz, velho, então fudeu, né? Só que não necessariamente você vai estar competindo com o Google. O seu concorrente também está passando pelos mesmos problemas que você. E aí, muitas vezes, a saída, caso não tenha o caminhão de dinheiro para acelerar do zero a quase tudo de uma vez, você consegue ir recebendo o recurso, recebendo vamos dizer, né, o retorno do programa de agentes com essas iniciativas de Quick Win. E o importante, né, Rosa, que você estava comentando, é não parar nos quick wins. Porque os quick wins, eles vão existir. Por exemplo, um processo que é meio travado, é um gargalo, você vai lá e usa um agente para fazer esse processo. Dando um exemplo mais claro aqui, né? Que a gente desenvolveu. Tem um processo do PO, que é o PO que escreve a história que o time de desenvolvimento vai fazer. Beleza, aí a gente cria um agente que consegue receber um requisito de negócio, analisar, ver toda a governança do banco, analisar os inputs, escrever uma história que tem os critérios de aceite, tem o cenário de teste, tudo bem descrito para o time de desenvolvimento desenvolver. Pô, excelente, né? Pegou um processo ali, agentificou ele, vai receber retorno. Só que aqui a gente não está falando disso, a gente está falando do processo inteiro de desenvolvimento de software que pode ser agentificado. Então, esse cara que escreve a história para o time de desenvolvimento desenvolver depois, pode ter um agente que desenvolve, e aí tem os outros agentes que fazem os testes, que fazem a avaliação ali da qualidade do código, e isso tudo em cadeia, no sentido de agentificar não especificamente uma etapa do processo, mesmo que seja uma grande etapa do processo, o processo como um todo, e o negócio vai fluindo muito mais. Mas eu acho que a gente ainda vai ter que extrapolar isso, assim. Eu vou pegar essa cadeia porque eu acho que é fácil de exemplificar. A gente fez lá um agente que melhora a escrita de história. Aí eu vou esbarrar em algum momento, eu preciso de mais gente dando input de negócio. Beleza. Aí eu vou agentificar isso na ponta. Aí eu vou criar uma capacidade que eu vou precisar de mais dev e vou começar a botar gente pro dev. Aí eu vou engargalar lá no designer, no UX. Aí eu vou botar gente lá na ponta também. Cara, eu aumentei muito a minha capacidade de fazer entrega de feature no meu app ou de entrega de feature para os meus produtos. Isso, por mais doido que pareça, ainda cria um platô, ainda não é o transformacional. O transformacional é quando eu gerar capacidade na minha empresa de gerar produtos e features que não estão na minha esteira hoje, usando esta capacidade que eu desenvolvi. Então, tudo isso acaba deveria ser o alavancador para o que vai vir depois, que é, cara, beleza, agora a minha esteira do pensamento da feature até a entrega do produto é agentificada e é escalável. Como que eu faço para transformar o meu produto? Como eu vou pegar aqui o meu caso de banco? Cara, o que eu posso entregar de crédito que o mercado não entrega hoje? Aí vou citar um exemplo, e não vou citar nomes, mas de uma startup que para mim é genial e os caras são muito pequenos e eles desenvolveram um agente. A gente pode falar o nome dos caras? Pode. Cara, a gente conversou com eles essa semana, chama Aro. Os caras desenvolveram um conversacional que o time de crédito dos caras são 2 caras de crédito e 2 psicólogos. E aí o modelo deles é treinado para traçar um perfil psicológico do cara. E aí isto vira
um score no modelo de crédito, de propensão a pagamento, de fidelidade ao pagamento, de quanto esse cara está disposto, de fato, ali, dado a história de endividamento dele, de pagar ou não. Uhum. E aí esse cara tem um hub de parceiros que oferecem crédito e ele vai escolher o melhor parceiro de crédito para a situação daquele cara, dado a probabilidade dele de pagar com um histórico, um score que é uma conversa que virou um score que deixa de ser friamente os dados de score do Serasa, os dados de score do Birô. Então você não olha mais o Birô, você conversa com o cara, você entende, você traz um monte de perfil neurológico para conversa. Você transformou todo mundo que faz crédito. Você não tá mais dirigindo o cavalo, você no carro agora. É neurociência. Deixou de ser score de crédito para virar neurociência. Isso é aplicável em qualquer negócio. Uhum. O transformacional, para mim, é esse. Beleza, é a hora que você começar a criar capacidades para ter esse tipo de coisa. Porque aí a gente tá falando de hiperpersonalização de verdade, né? Não hiperpersonalização de cruzar tudo e entregar compre a ração do seu gato, está acabando. Isso não é hiperpersonalização. Isso é conhecer você, né? É isso, é outra conversa. Um negócio escalando para um nível incrível de conhecer seu cliente, começar a criar. Eu penso que nos próximos anos a gente vai estar começando a discutir a capacidade das empresas de personalizar produto. Né? Não é só mais personalizar o crédito. Eu não faço mais análise de crédito. Eu quero Cria chegar... um produto de crédito pro Rusa. Eu quero chegar na capacidade, em algum momento, de poder conversar com você e desenvolver ali, né? Via real time, um produto de crédito que te atende. Não, e acho que é aquilo, né? Na era onde a inteligência nunca foi tão barata, o pensamento nunca foi tão caro, né? Exatamente. Porque para ter esse tipo de transformação, você precisa que alguém realmente pense de um processo e realmente o valor, né, do problem solving, né, do critical thinking, né, acho que nunca foi algo tão valorizado, de fato, né, porque é isso, você vai atingir um platô ali quando você precisa de uma inteligência, mas você mudar de fato, porque ninguém nunca pensou, talvez, e parou assim, eu preciso mesmo ali do Serasa, né, eu preciso mesmo ali do Bureau de Crédito. Só dele, né? Só dele, né, eu acho que isso é você de fato revolucionar. Então, aqui eu acho que a mensagem é um pouco essa, né? É que o pensar de forma diferente, pensar para revolucionar a indústria, tá nesse processo, né? E não tá eu preciso melhorar meu back-office. Isso sim, você vai conseguir no curto prazo, você precisa fazer, né? Um mínimo para você conseguir se manter competitivo, inclusive, porque eu acho que os custos vão aumentar, etc. Mas, né? Como que você realmente consegue juntar ali o pensamento crítico para revolucionar aquilo que você está entregando, de fato? O futuro é a neurociência. E aí, se você tem esse tipo de capacidade dentro da empresa, é muito mais difícil alguém competir com você, né? Se você tá nesse nível de velocidade, nesse nível de... se você consegue criar um produto a partir de um simples pensamento, já consegue colocar ele em produção, já consegue testar, já consegue validar, escalar... tudo de uma maneira agentificada, tudo de uma maneira automatizada, que você não tem todo aquele processo, né? Desenvolvimento morosidade, de teste, cria uma POC, a POC não tá legal, aí valida e tudo mais. Se tudo já começa a ser fluido, é muito mais rápido o desenvolvimento, que aí de fato muda. Acho que tinha uns desenhos antigamente, né? Que a gente pra quem... talvez tenha minha idade do Rusa também, vai lembrar que você colocava ali, tinha aqueles desenhos futurísticos, né? E a pessoa escolhia o que ia comer, aí tinha várias caixinhas, ela pegava ali uma caixinha aleatória, entendeu? Botava ali no micro-ondas na época, e magicamente aparecia um prato que é exatamente o que ela queria comer, tá? Acho que isso vai ser esse processo no final do dia, né? De você conseguir ter várias caixinhas ali, que você realmente não sabe o que tem ali dentro, e o near real time, você vai entregar um produto. Acho que a gente está mais próximo dessa realidade hoje em dia, né? Tanto nos produtos digitais, mas acho que também nos produtos físicos, né? Acho que o processo, dependendo, claro, da cadeia ali, de pivotar, de você conseguir entregar, de conseguir talvez atender o nicho ali do teu produto, nunca foi tão fácil. E no final, por exemplo, puxando o papo aqui para serviços financeiros, a pessoa nunca quer um crédito, ela nunca quer um consórcio, ela nunca quer um financiamento. Ela quer comprar uma casa, ela
quer É comprar isso. um carro. Cara, você pergunta. Resolve, Você pergunta pra qualquer um se eles querem crédito, ele fala, não, porque é dívida, né? A gente tem visão do tipo, cara, não vou querer ter uma dívida, mas agora, você quer um carro? Ah, eu quero um carro, né? Como que eu viabilizo? Aí eu uso o perfil da pessoa para entregar o carro para ela, via um determinado produto que é tailor-made para aquela pessoa. E é muito doido. Outra coisa que eu vi, assim, puxando um pouco essa linha, mas eu acho que é bacana, cara, a gente falava muito, e a gente vem falando isso há muito tempo e comentando, que por muito tempo a capacidade humana era maior que a da máquina de execução. A gente sempre correu em tecnologia, vocês são de tech, a galera que é de tech sabe, que a gente como tecnologia sempre correu atrás de conseguir melhorar as máquinas para que a gente pudesse colocar em prática o que a gente pensava. E agora, cara, claramente o jogo virou. Né? Assim, a máquina não é mais o limitador, o que vai ser o limitador das empresas é a capacidade humana, né? A gente não tem mais limitação de hardware, a gente não tem mais limitação de software, a gente não tem mais limitação de execução. Agora o dono da corrida vai ser o cérebro. A sua limitação é a capacidade de inteligência da sua empresa de desenvolver coisas novas e colocar isso para o mercado. Então, muda um pouco também este paradigma no dia. Assim, a função das pessoas, respondendo um pouco, né? Porque, obviamente, é uma das perguntas que eu mais respondo. A IA vai me substituir? Não, ela vai mudar o jeito que você trabalha. Você vai ter que trabalhar de um jeito mais inteligente. Assim, o que a gente não vai ter mais espaço, provavelmente, no futuro é para quem não pensa e só executa. A galera vai precisar aprender a pensar e a gente vai precisar Sim, tem todo um processo para fazer isso. ensinar isso, né, para chegar lá. E um dos pontos também que, até linkando com o que você trouxe, é esse processo de adoção dentro da organização, né? Que dado que a tecnologia tende a não ser mais um gargalo à medida em que você vai evoluindo nesse processo e o gargalo passa a ser o humano, como que eu preparo o humano para não ser gargalo no meio do meu processo? É um negócio muito doido. Agora eu vou, de novo, para quem é dos arcaicos da internet, vai lembrar do meme da menina do Itaú, bravo, sim. né? Pô, todo dia... Você se mata de estudar e aí tem um moleque 20 anos mais novo que é 10 vezes melhor que você. Cara, esses dias eu me senti assim com este tema. Eu aprendi um termo incrível que é o HIL, Human in the Loop. Né? E aí eu usei umas 5 vezes me gabando. Ontem eu li um artigo falando HIL já tá ultrapassado. Agora é o HOL, é o Human on the Loop. E essa letrinha muda tudo. Né? Então você para de ter uma pessoa validando o que o agente está fazendo ou colaborando com o agente e passa a ter os agentes executando e a pessoa fazendo a gestão dos agentes. É outro paradigma que muda. Então, a gente pensando em cultura é muito doido. Fala, transformar a cultura empresarial é sempre um processo lento e doloroso. Não vai poder ser. Né? Em 3 meses o termo da cultura mudou e você precisa adaptar seu plano de change management inteiro para entender que este novo paradigma e apontar a tua empresa para lá também. Se o processo for lento, prepare-se que provavelmente você não vai ter emprego, não porque a IA te substitui, mas porque a sua empresa vai quebrar. É isso. Exato. As pessoas têm cada vez mais entender que elas vão ter que usar para conseguir crescer. E acho que volta naquele processo que hoje, né, o seu competidor não existe, né? Exato. Então, assim, de novo, acho que o que a gente tinha falado, né, que em 2011, em 2012, lá, as empresas mais valiosas, acho que a única que se manteve é o Google, né? Todas as outras foram substituídas por empresas que provavelmente não existiam, inclusive a OpenAI na época, né? Então, acho que não é mais uma corrida que você vai falar assim, não, mas vai demorar pra mudar. Não, porque daqui a pouco, cara, alguém numa garagem, literalmente, né, vai conseguir ter uma empresa com 50 agentes trabalhando para você. Já viu isso acontecendo várias vezes, né? Lá atrás, no desenvolvimento do computador, teve a Microsoft, teve a Apple, que continuam fortes ainda, mas surgiram em garagem. O próprio surgimento das .com, né? A Amazon, o próprio Google. Na época
final de 90, início de 2000. E agora é outra leva aí de... A garagem com a gente. Uma É que eu acho que super garagem. A garagem muda de endereço e muda como ela roda. Acho que, e até pra gente envelopando um pouco da conversa, você tinha uma ideia boa, né? Por mais que Google, IBM, Microsoft tenham nascido lá nas garagens, eram garagens com bons patrocínios. Sim, com certeza. E porque você precisava. Hoje, qual que é o ponto? Até 2 anos atrás, 1 ano atrás, você estava numa empresa e tinha uma ideia incrível sobre um tema, você precisava se capitalizar de algum jeito, arrumar 2, 3 dev para tirar essa ideia, fazer um MVP, colocar isso para testar de algum jeito, sair correndo atrás de investidor anjo, fazendo founding de algum jeito para arrumar dinheiro, para alguém botar 2 milhões na tua mão, você tirar a startup do papel, né? Toda uma lenda. Agora, o cara que está na tua empresa, que conhece o teu processo, que é bom de produto e tiver uma ideia fora da curva, consegue abrir um prompt, sair com o app na mão, validar a ideia dele com um custo baixíssimo, sem precisar de 2 amigos devs, né? Os amigos devs que trabalhava de noite para ajudar os colegas nessas startups por 5% no capital social inexistente. Esse cara já era. Ele vai fazer uma dúzia de prompt, vai testar seu modelo, vai sair com o app na mão. Ainda vai ter falha de segurança, agora talvez tenha, mas a tendência é que isso escale em algum momento. Sim. Em que qualquer pessoa com uma boa ideia e uma capacidade de fatiar isso em pequenos processos e construir isso usando a Agentic AI, vai conseguir construir a sua empresa. Sim. Não, e acho que isso é bem importante, né? Porque é aquilo, né? Agora o pensamento, ele nunca foi tão importante, de fato, né? Porque antes, talvez, você ter a paciência de estudar C, estudar JavaScript, né? Entender React, cara, acho que era realmente um trabalhinho, né? Sim. Agora não. Agora o que você precisa realmente focar é em pensar. Falar assim, cara, como é que eu consigo fazer isso aqui diferente, né? E acho que se grandes empresas não canalizarem isso, né? Para transformar os seus processos, de fato, né? E, de novo, não é só automatizar tickets, né? É de fato transformar os seus processos, como por exemplo o exemplo do crédito, você vai perder para pessoas que vão fazer isso fora da tua empresa e provavelmente vão ser seus funcionários, né? Então, acho que isso é bem, bem nítido. Exato. Então, assim, é uma quebra, é uma mudança total, não é nenhuma quebra, né? É uma transformação total do paradigma de como que a gente vê a tecnologia e como que a gente pode usufruir, tanto dentro da empresa, né? Como exemplo que vocês trouxeram, quanto empreendendo fora também. Eu vou ser ousado e arriscar dizer que provavelmente é a maior revolução que a gente vai viver na história da humanidade. Sim. Também acho que ela vai ser a base. Ela vai ser a maior porque ela vai gerar a base para as próximas. Então a gente nem falou aqui de revolução da AI física. Exato. A gente nem falou aqui de processo. Porque ela, de fato, né, assim como talvez a eletricidade foi a nossa, né, nos últimos 100 anos aqui, essa agora é talvez muito maior do que a própria eletricidade. E que privilégio a gente está vivendo nesse cenário e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Né? Daqui 25 anos a gente conta se foi um privilégio. Ou não, né? O que é importante é a gente estar no grupo das pessoas que estão... A gente segregou ali os 2 grupos do início, que a gente continue nesse Exato. grupo. Fora dos perdidos ali. Exato. Pessoal, eu acho que, no geral, foi interessante a gente bater esse papo sobre toda essa mudança de paradigma que está acontecendo. Acho que todas as novidades que estão sendo faladas ali num evento como o Next. Ansioso para os próximos capítulos aqui de como que a gente consegue tirar isso tudo do papel e colocar na prática mesmo, como o próprio motto aqui do podcast, que é semana que vem, tecnologia nos negócios. Semana que vem tem o I.O. do Google, né? Que aí deve vir não só do Enterprise, mas pro consumer, né? Então aí a gente acho que vale a pena a gente ficar ligado aqui para o que vai sair. A gente combina outro podcast para falar sobre exatamente do I.O. Não vai ser em Vegas, vai estar lá, né? Então os causos de Vegas a gente passa, mas acho que tem muita coisa legal para vir aí nesses próximos
dias, vai. É isso. É isso. Não tem. Dá medo de dormir agora. Não, cara, eu vou tirar férias, eu tô com medo, assim, né? De ficar pra trás durante as minhas férias. Quanto Vou tempo? ficar 5 dias, olha só. Cara, não, eu me arrisquei mais ainda. Vou ficar 2 semanas. Eu vou voltar, não sei nem se eu vou conseguir conversar mais. Galera, muito obrigado. Valeu, Rusa. Valeu, Vitão. Valeu, Aninha. E é isso. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.